Arquimedes realizou muitos estudos sobre alavancas e criou a teoria das alavancas. Ele percebeu que a força aplicada a uma das extremidades da alavanca, com o intuito de mover um objeto na outra extremidade, é inversamente proporcional à distância do ponto fixo. Ou seja, quanto mais distante a extremidade estiver do ponto fixo, menor será a força necessária para mover o objeto. Veja a figura a seguir. Funcionamento de uma alavanca interfixa. Nós temos aqui uma alavanca, o ponto fixo, que é o ponto de apoio, o objeto a ser levantado através da alavanca, ele tem massa de 30 kg e um peso de 300 newtons, não é? Como que é calculado o peso? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que no caso aqui, na Terra, é 10. 10 vezes 30, 300 newtons. No outro lado da extremidade da alavanca, é o local onde se aplica a força potente, a força necessária para levantar este objeto aqui, ó. Correto? D2 é a distância do ponto fixo até a força potente. D1 é a distância do ponto fixo até a força resistente, que é exercida pelo objeto a ser levantado. Correto? Muito bem. Vamos resolver o seguinte problema. Observe a figura. Sob uma das extremidades da alavanca está um tronco com 30 kg de massa localizada a 20 cm do ponto de apoio, ponto fixo. A outra extremidade está a 120 cm do ponto de apoio, ponto fixo. Determine a força que deve ser aplicada à outra extremidade para que o tronco possa ser movido. Observe a alavanca. Na extremidade direita da alavanca, temos a representação de um objeto de massa 30 kg, exercendo um peso de 300 newtons. Na outra extremidade, na extremidade esquerda, devemos aplicar uma força chamada força potente, capaz de levantar esse objeto de 300 newtons. Então, esse é o nosso objetivo, exercer uma força na alavanca, chamada força potente, para levantar esse objeto de 300 newtons, correto? Muito bem. Solução: como foi dito, a força potente, Fp, é inversamente proporcional à distância da extremidade ao ponto fixo, Pf. Para o tronco ser movido, a força potente, Fp, deve ser maior que a força resistente, Fr. Assim, teremos... Observe, força potente dividido por força resistente é igual a D1 dividido por D2, onde Pf é a força aplicada para mover o tronco, que é a força potente. Fr é o peso do tronco. D1 é a distância do tronco ao ponto fixo, Pf. E D2 é a distância da outra extremidade da alavanca ao ponto fixo. Para simplificar, vamos chamar Pf de F, representando força, e Fr, força resistente, de P, representando o peso do objeto a ser levantado. Correto? Muito bem. Antes de iniciarmos a resolução do problema, vamos observar esses conceitos importantes. Massa, representada pela letra M, é a quantidade de matéria de um objeto. G é a aceleração gravitacional da Terra. Vamos considerar G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso P de um objeto é igual. Peso é igual a M vezes G. N, Newton. Newton é igual a massa vezes G. Correto? Muito bem. Então, sempre o peso vai ser dado em newtons. Então, vejamos. Peso é igual a massa vezes G. A massa é 30 kg. G é igual a 10. 30 vezes 10, 300 newtons. Este é o peso do tronco a ser levantado. D1 foi dado, 20 centímetros. E D2 também, 120 centímetros. Assim temos força dividido por 300 é igual a 20 dividido por 120. Então, 300 vezes 20 dividido por 120, nós temos que a força é de
50 newtons, que corresponde a um objeto de massa 5 kg. Então podemos concluir que com o auxílio de uma alavanca podemos mover um objeto de 30 kg usando um outro objeto de 5 kg. Então observe, nós temos uma alavanca com objeto de 30 kg na extremidade direita e agora vamos colocar um objeto de massa 5 kg na outra extremidade da alavanca. E o que irá acontecer? Este objeto de massa 5 kg exerce uma força chamada força potente, que é capaz de levantar este outro objeto de 30 kg. Vejamos. Observe, o objeto de 5 kg exerce uma força na alavanca capaz de levantar o objeto de 30 kg até que eles entrem em equilíbrio. Para levantar o objeto de 30 kg além desse ponto, é necessário aumentar a força potente. Para fazer isso, é só acrescentar um pouco mais de massa do lado esquerdo da alavanca, que ela será então capaz de levantar esse objeto além do ponto que já está. Correto? Muito bem. Então, podemos concluir que com o auxílio de uma alavanca, podemos mover um objeto de 30 kg usando um outro objeto de 5 kg, até que a alavanca chegue na posição de equilíbrio. Para levantar o tronco de 30 kg, acima do equilíbrio da alavanca, é necessário um objeto com massa superior a 5 kg. Importante. Para calcular o peso de um objeto é necessário que a massa desse objeto esteja em quilograma. Se a massa estiver em G, terá que ser convertida para quilograma. Para converter gramas para quilogramas é só dividir por 1000. Exemplo. Como representar 100 gramas em quilogramas? É só pegar a quantidade de gramas e dividir por 1000. No caso, 100 gramas dividido por 1000 é igual a 0,1 kg. Correto? Então, qual seria a força-peso de 100 gramas aqui na Terra? Força é igual a massa, que é dada em quilogramas, vezes G, que é a aceleração gravitacional aqui da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos 0,1 kg vezes 10, e isso é igual ao quê? A 1 newton. Correto? Muito bem.